Os manuscritos secretos do Vaticano sempre foram envoltos em mistério, despertando curiosidade e fascínio. Hoje, vamos explorar a importância desses manuscritos na compreensão da vida e dos ensinamentos de Jesus, revelando informações que podem transformar a nossa percepção de sua figura histórica e espiritual. Antes de começarmos este episódio, se inscreva-se no canal. Essa simples ação ajuda tremendamente a continuarmos a produzir vídeos envolventes e informativos. Não se esqueça de curtir este vídeo e, mais importante, compartilhar suas reflexões nos comentários. Sua opinião não só enriquece a nossa comunidade, mas também pode trazer novas perspectivas que nunca havíamos considerado. Os arquivos secretos do Vaticano, conhecidos oficialmente como Archivum Secretum Vaticanum, são um dos conjuntos de registros mais intrigantes e misteriosos do mundo. É importante entender que, apesar do nome, secreto aqui significa privacidade e não confidencialidade. Em outras palavras, esses arquivos não são necessariamente ocultos ou proibidos, mas sim pessoais ao Papa e à administração eclesiástica. Esses arquivos foram instituídos pelo Papa Paulo V no ano de 1612. Desde então, têm sido cuidadosamente preservados, abrigando um acervo que se estende por 53 milhas de prateleiras e contém documentos que datam de mais de 1.200 anos atrás. Essa vasta coleção inclui alguns dos documentos mais significativos da história da humanidade. Por exemplo, um dos tesouros contidos nesses arquivos é o Codex Vaticanus, um dos manuscritos mais antigos e completos da Bíblia. Além disso, há correspondências detalhadas entre o renomado artista Michelangelo e o papado, revelando as complexas interações entre arte, religião e política na época. A relevância histórica e teológica desses documentos não pode ser subestimada. Eles oferecem uma visão única sobre eventos cruciais na história do cristianismo e do mundo ocidental. Além disso, estudá-los pode proporcionar uma compreensão mais profunda das nuances teológicas e dos debates que moldaram a fé cristã ao longo dos séculos. E agora, com essa visão sobre a capacidade e a riqueza dos arquivos secretos do Vaticano, podemos espiar mais de perto alguns dos manuscritos específicos que podem oferecer novas perspectivas sobre o cristianismo primitivo e a vida de Jesus. Os arquivos secretos do Vaticano guardam não apenas documentos bem conhecidos, mas também uma série de textos menos divulgados que proporcionam novas perspectivas sobre o cristianismo primitivo. Entre esses destacam-se os evangelhos apócrifos e diversos manuscritos que não fizeram parte da seleção oficial para a Bíblia canônica. Esses textos, apesar de não terem sido incluídos no Novo Testamento, oferecem visões fascinantes sobre os ensinamentos e a vida de Jesus. Um exemplo proeminente é o Evangelho de Tomé. Diferente dos 4 evangelhos canônicos, o Evangelho de Tomé é uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. Estudiosos debatem persistentemente sobre a datação e a autenticidade desse texto, mas concordam que ele representa uma das fontes mais significativas de como os primeiros cristãos entendiam os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, uma das frases de Jesus no Evangelho de Tomé, "O reino de Deus está dentro de vós", tem sido interpretada como uma visão mais mística e interna da espiritualidade cristã. Enquanto muitos estudiosos afirmam que este evangelho oferece uma janela única para a mentalidade do início do cristianismo, alguns questionam sua autenticidade e considerada herética por seu afastamento dos textos canônicos. O impacto desses manuscritos na percepção de Jesus pode ser profundo. Eles não apenas desafiam as narrativas estabelecidas pela Igreja ao longo dos séculos, mas também convidam a uma reflexão mais ampla sobre a diversidade de crenças e práticas dos primeiros seguidores de Cristo. Textos como o Evangelho de Tomé sublinham a riqueza e a complexidade do cristianismo primitivo, sugerindo que havia uma gama mais ampla de ensinamentos e interpretações do que a representada atualmente na Bíblia. Além disso,
Muitos estudiosos argumentam que tais textos nos oferecem uma compreensão mais completa de Jesus como mestre e figura espiritual. Essas descobertas são cruciais não apenas do ponto de vista histórico, mas também para aqueles que buscam aprofundar sua fé e compreensão espiritual. Ao nos debruçarmos sobre esses documentos, somos convidados a revisitar e talvez redefinir o significado de muitos dos ensinamentos que moldaram a fé cristã através dos séculos. Seja para confirmar nossa fé ou para nos desafiar intelectualmente, esses manuscritos continuam a ser uma fonte inesgotável de inspiração e debate. Os manuscritos secretos do Vaticano contêm algumas das mais intrigantes revelações sobre Jesus, fornecendo perspectivas novas e surpreendentes sobre sua vida e ensinamentos. Esses textos, guardados cuidadosamente ao longo dos séculos, apresentam informações que podem desafiar as narrativas tradicionais que encontramos na Bíblia. Uma dessas revelações inclui descrições detalhadas de momentos da vida de Jesus que não são mencionados nos evangelhos canônicos. Por exemplo, alguns manuscritos sugerem que Jesus teve uma juventude mais ativa do que se pensava, envolvido em debates teológicos com outras figuras religiosas de sua época. Essas narrativas oferecem uma imagem de um jovem Jesus, curioso e erudito, que se contrasta significativamente com a visão mais silenciosa e contemplativa dos textos bíblicos tradicionais. Essas revelações têm o potencial de alterar drasticamente a maneira como interpretamos a vida e os ensinamentos de Jesus. Estudiosos que examinaram esses manuscritos argumentam que eles retratam um lado mais humanizado de Jesus, alguém que estava profundamente envolvido em questões sociais e culturais do seu tempo, e não apenas nas dimensões espirituais e milagrosas pelas quais ele é mais conhecido. A análise de acadêmicos sobre esses textos revela várias passagens específicas que são especialmente notáveis. Por exemplo, em um documento, encontramos Jesus discutindo temas filosóficos com pensadores gregos, sugerindo uma interação cultural muito mais rica e diversificada do que geralmente se acredita. Outro texto menciona diálogos entre Jesus e líderes religiosos romanos, mostrando uma diplomacia e tolerância incomuns para sua época. As reações teológicas e acadêmicas a essas descobertas variam amplamente. Enquanto alguns teólogos acreditam que essas novas perspectivas reafirmam a divindade de Jesus ao mostrar sua sabedoria e conhecimento profundos, outros veem essas revelações como desafiadoras para as doutrinas estabelecidas. Acadêmicos têm se debruçado sobre esses textos, buscando autenticidade e significado. Como essas passagens se encaixam no mosaico mais amplo dos ensinamentos cristãos? E o que elas significam para nossa compreensão de Jesus como figura histórica e espiritual? As divergências são grandes, pois essas revelações provocam debates intensos sobre a verdadeira natureza das Escrituras e sua interpretação ao longo dos séculos. Esses manuscritos levantam questões sobre por que certas histórias foram incluídas na Bíblia, enquanto outras foram deixadas de fora, e como essas escolhas moldaram a visão moderna de cristianismo. À medida que exploramos essas narrativas e seus impactos potenciais, percebemos que esses documentos não apenas desafiam velhos paradigmas, mas também nos oferecem a oportunidade de aprofundar nossa compreensão de Jesus como uma figura histórica, filosófica e espiritual. Continuaremos a investigar esses textos, compreendendo como eles podem enriquecer a fé e inspirar novas formas de viver os ensinamentos de Jesus no mundo contemporâneo. Ao nos aprofundarmos nas várias interpretações acadêmicas sobre a autenticidade e o significado dos manuscritos secretos do Vaticano, fica claro que há uma rica diversidade de opiniões e estudos que merecem nossa atenção. Pesquisadores e teólogos notáveis dedicaram anos de suas vidas a examinar minuciosamente esses documentos, cada um trazendo à tona novas perspectivas e debates intensos. Um dos principais pontos discutidos pelos estudiosos é o impacto que esses textos podem ter na doutrina e na fé cristã. Por um lado,
Temos aqueles que argumentam que os manuscritos podem oferecer esclarecimentos valiosos sobre os ensinamentos de Jesus, complementando ou até corrigindo possíveis interpretações errôneas das Escrituras. Por outro lado, há aqueles que questionam a veracidade desses documentos, sugerindo que eles devem ser abordados com ceticismo, devido às suas origens incertas e ao contexto histórico complexo em que foram criados. Dentre os pesquisadores que se destacam nessa área, podemos citar Karen King, uma reconhecida professora de História Eclesiástica, que fez descobertas significativas sobre textos gnósticos. Seus estudos abriram novos caminhos para entender as diferentes correntes de pensamento no cristianismo primitivo. Ao mesmo tempo, outros acadêmicos, como Bart Ehrman, têm levantado preocupações sobre a autenticidade de certos escritos, apontando para a possibilidade de falsificações e interpretações divergentes. Para entender melhor esses extremos, é essencial considerar as metodologias de autenticação utilizadas pelos estudiosos. Técnicas como a datação por carbono, análises linguísticas e estudos comparativos são fundamentais para verificar a idade e a origem dos manuscritos. Contudo, esses métodos não são infalíveis e apresentam desafios consideráveis. A degradação dos materiais ao longo dos séculos e a escassez de documentos comparativos muitas vezes complicam o trabalho dos pesquisadores, levando a debates fervorosos na comunidade acadêmica. Esses estudos acadêmicos, por sua vez, geraram controvérsias significativas. Por exemplo, a identificação de documentos que sugerem uma imagem de Jesus que diverge da figura tradicionalmente aceita pela Igreja tem provocado intensas discussões teológicas. Textos como o Evangelho de Maria Madalena, que oferecem uma perspectiva diferente sobre o papel das mulheres no movimento cristão inicial, têm sido particularmente polêmicos. Refletir sobre essas controvérsias nos leva a considerar o papel fundamental dessas descobertas na compreensão da fé cristã moderna. Em última análise, independentemente das conclusões a que cada um chega, o estudo dos manuscritos secretos do Vaticano nos lembra da riqueza e da complexidade da história cristã, inspirando-nos a aprofundar nossa fé através de um conhecimento mais matizado e bem informado. Os manuscritos secretos do Vaticano são envoltos em uma aura de mistério e curiosidade. Mas por que exatamente esses documentos permanecem em segredo? Há várias razões teológicas, políticas e históricas que sustentam essa confidencialidade. Do ponto de vista teológico, a Igreja Católica sempre valorizou a tradição e a proteção de informações sagradas. Manter certos manuscritos fora do alcance público ajuda a preservar a integridade dos ensinamentos e evita interpretações errôneas que podem surgir de uma análise fora de contexto. Politicamente, o Vaticano, como uma entidade governamental e religiosa, enfrentou inúmeras pressões e desafios ao longo dos séculos. Em certos momentos históricos, manter determinadas informações em sigilo foi visto como crítico para a segurança da Igreja e do Estado. Durante períodos de conflito ou controvérsia, a confidencialidade tornou-se uma ferramenta de proteção e preservação de autoridade. Historicamente, muitos desses documentos carregam informações que poderiam ter alterado a percepção pública sobre figuras importantes da Igreja, incluindo Jesus. A divulgação indiscriminada de certas revelações poderia ter causado cisões significativas na fé e na unidade da Igreja. Entre os documentos específicos mantidos em segredo, destacam-se aqueles que contêm detalhes não canônicos sobre a vida de Jesus e os primeiros cristãos. Por exemplo, há relatos de evangelhos apócrifos que nunca foram integrados à Bíblia oficial. Esses textos, considerados heréticos por vários concílios eclesiásticos, foram relegados ao esquecimento. No entanto, eles oferecem visões fascinantes e potencialmente revolucionárias sobre Jesus e suas obras. O Vaticano justifica a manutenção desse sigilo, alegando a necessidade de uma análise cuidadosa e estudiosa antes da divulgação pública.
alega-se que muitos dos textos ainda estão sendo estudados e que a divulgação prematura poderia levar a mal-entendidos e distorções dos ensinamentos cristãos. O impacto desse segredo na percepção pública da Igreja é significativo. Muitos veem o Vaticano como uma entidade misteriosa e misteriosa, cheia de intrigas e segredos. Essa percepção pode tanto capturar a imaginação quanto gerar desconfiança e teorias da conspiração. Não é incomum comparar essa confidencialidade com outros exemplos históricos de documentos mantidos em segredo. Por exemplo, os arquivos secretos de governos nacionais frequentemente contêm informações altamente sensíveis que, se divulgadas, poderiam mudar a compreensão pública da história e influenciar políticas contemporâneas. Estudiosos e teólogos muitas vezes expressam opiniões divergentes sobre a possível transparência da Igreja. Alguns acreditam que uma abertura maior conduz a uma fé mais robusta e bem informada, enquanto outros apontam que a proteção desses textos é necessária para evitar o caos interpretativo. Entrevistas com esses estudiosos revelam um espectro de opiniões. Alguns defendem que a liberação gradual e bem contextualizada desses manuscritos poderia enriquecer a fé e ampliar o entendimento dos fiéis sobre a figura de Jesus. Outros, no entanto, advertem sobre os perigos de publicar informações sem contextualização adequada, o que poderia levar a leituras superficiais e até mesmo prejudiciais dos textos sagrados. No final, a discussão sobre os manuscritos secretos do Vaticano nos leva a reflexões profundas sobre fé, conhecimento e o equilíbrio delicado entre o segredo e a revelação. É um tema fascinante que continua a intrigar tanto crentes devotos quanto os curiosos exploradores da história religiosa. À medida que nos aprofundamos nos impactos dessas revelações dos manuscritos na fé moderna, começamos a perceber quão significativos eles podem ser para a comunidade cristã atual. Imagine por um momento como é desafiador conciliar novos conhecimentos com a fé estabelecida. Muitos estudiosos que dedicaram suas vidas a estudar esses textos destacam como suas próprias crenças e práticas foram profundamente afetadas. Por exemplo, temos o testemunho de Daniela, uma teóloga que passou anos examinando esses documentos. Daniela menciona que, ao entender melhor a verdadeira dimensão dos ensinamentos de Jesus, sua prática religiosa tornou-se mais centrada na compaixão e na inclusividade. E não é apenas ela. Diversos crentes afirmam que essas descobertas proporcionaram uma nova lente através da qual veem sua fé, levando-os a uma vivência mais autêntica e significativa do cristianismo. É fascinante observar como essas revelações podem influenciar práticas religiosas contemporâneas. Instituições e comunidades têm considerado seriamente essas descobertas, inspirando mudanças em sermões, aulas e até mesmo na abordagem pastoral. Alguns grupos podem se sentir compelidos a revisitar rituais e tradições, ajustando-os para refletir uma compreensão mais profunda e matizada da mensagem de Jesus. Vamos refletir sobre o poder de inspiração dessas revelações. Quando novas interpretações surgem, elas não apenas desafiam perspectivas antigas, mas também iluminam novos caminhos de compreensão espiritual. Esse novo entendimento pode incentivar uma forma de vivência da fé que é simultaneamente histórica e inovadora, equilibrando a reverência pelo passado com a adaptação necessária ao presente. Considere os exemplos práticos. Um pequeno grupo de estudo se reúne para discutir um texto recentemente interpretado. As conversas que surgem desse encontro não apenas ampliam o conhecimento teológico dos envolvidos, mas também fortalecem a comunidade ao redor de uma fé renovada e profunda. Eles não apenas leem passagens antigas com olhos novos, mas também aplicam esses ensinamentos em suas vidas diárias, promovendo atos de bondade, justiça e amor ao próximo. Portanto, esse mergulho nos manuscritos secretos do Vaticano, longe de ser apenas uma exploração histórica ou teológica, pode ser uma verdadeira transformação vivencial. Ele convida cada um de nós a reconsiderar, reexaminar e, acima de tudo,
reintegrar a essência dos ensinamentos de Jesus em nossa jornada espiritual diária. Os manuscritos secretos do Vaticano são peças fascinantes que abrem uma janela para os tempos antigos, permitindo-nos vislumbrar o mundo em que foram criados. Esses documentos não são apenas textos isolados. Eles são produtos de um contexto histórico complexo, repleto de influências políticas, culturais e religiosas. No período em que esses manuscritos foram escritos, o ambiente político era marcado pela instabilidade e pela diversidade cultural. O Império Romano estava em uma fase de transição, com uma mistura de culturas e religiões que influenciaram profundamente o pensamento da época. Esta atmosfera moldou a redação dos manuscritos, refletindo as preocupações sociais e teológicas do momento. Além das pressões políticas e culturais, é essencial compreender as diferentes seitas cristãs que existiam naquela época e como suas doutrinas impactaram os manuscritos. O cristianismo não era monolítico. Havia várias interpretações e práticas distintas dentro da fé. Esse período viu o nascimento de seitas que influenciariam os textos, como os gnósticos, que possuíam uma visão mística e esotérica do cristianismo, muitas vezes divergindo do cristianismo ortodoxo emergente. Para interpretarmos esses manuscritos adequadamente, precisamos ter em mente o contexto histórico em que foram produzidos. Somente assim podemos entender as mensagens e nuances contidas nesses textos, evitando anacronismos e leituras incorretas que possam distorcer seu verdadeiro significado. Além do impacto das seitas, devemos considerar as influências externas no cristianismo primitivo. A interação com filosofias helenísticas, judaicas e orientais deixou marcas profundas nos escritos cristãos. Elementos dessas correntes de pensamento talvez apareçam nos manuscritos, revelando um sincretismo religioso que enriqueceu e complicou a tradição cristã inicial. Outra parte crucial da nossa jornada é rastrear a trajetória desses manuscritos até sua inclusão nos arquivos secretos do Vaticano. Esses documentos navegaram por séculos de história, sendo preservados, escondidos ou até redescobertos em momentos críticos. O percurso que percorrem antes de chegar ao cuidado do Vaticano adiciona uma camada a mais de mistério e fascinação a essas relíquias. Perceber o caminho que esses manuscritos trilharam nos ajuda a apreciar não apenas seu conteúdo, mas também o milagre de sua sobrevivência. Cada fragmento de pergaminho, cada linha escrita, carrega consigo a voz de eras passadas, esperando ser desvendada e entendida em sua totalidade. Ao continuarmos nossa exploração, vamos aprofundar nosso entendimento sobre esses textos, colocando-os no contexto do cristianismo primitivo e examinando como influenciam nossa visão de Jesus e de seus ensinamentos. Agora vamos nos aprofundar nos evangelhos apócrifos e o que eles revelam sobre o cristianismo primitivo. Esses textos são fascinantes precisamente porque, ao contrário dos evangelhos canônicos, eles foram considerados não oficiais e, portanto, excluídos das escrituras aceitas pela Igreja. Mas o que esses textos não oficiais têm a nos contar? Os evangelhos apócrifos oferecem uma perspectiva diferente, às vezes até controversa, sobre Jesus e seus ensinamentos. Entre os mais conhecidos estão o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Judas. Enquanto os evangelhos canônicos nos dão uma imagem relativamente uniforme de Jesus, os apócrifos pintam um retrato mais diversificado e, frequentemente, mais humano. Um ponto crucial é entender por que certos textos foram excluídos. Nos primeiros concílios da Igreja, particularmente no Concílio de Nicéia, houve debates intensos sobre quais escritos deveriam ser reconhecidos como canônicos. Muitos dos textos que foram deixados de fora eram considerados heréticos ou divergentes demais da linha teológica que a Igreja estava formando. Isso incluiu escritos que apresentavam Jesus de maneiras que não se adequavam à imagem ortodoxa que se queria perpetuar. A exclusão desses textos
impactou significativamente nossa compreensão moderna do cristianismo e de Jesus. A ausência dos evangelhos apócrifos na Bíblia oficial significa que perdemos diversas interpretações e ensinamentos que poderiam ampliar nossa visão sobre a espiritualidade e os primeiros dias do cristianismo. Eles revelam aspectos de Jesus que os textos canônicos não mencionam, como ensinamentos mais esotéricos ou enfoques diferentes sobre sua ressurreição e divindade. Um exemplo fascinante é o Evangelho de Tomé, que contém 114 ditos atribuídos a Jesus. Este evangelho não narra a vida de Jesus como os evangelhos canônicos fazem, mas foca em suas palavras. Algumas passagens desse texto sugerem uma ligação mais direta e pessoal entre o crente e o divino, sem a necessidade de intermediários como a Igreja. Discutir esses textos nos permite refletir sobre como a história e a política dentro da Igreja influenciaram a formação do cristianismo que conhecemos hoje. Ao estudarmos os evangelhos apócrifos, ganhamos uma visão mais rica e complexa de Jesus e de sua mensagem, uma que talvez nos conduza a uma fé mais fundamentada e profunda. Para aqueles que se sentem instigados pelos mistérios dos manuscritos secretos do Vaticano e desejam aprofundar seus estudos, há uma infinidade de recursos à sua disposição. É fundamental buscar leituras complementares e materiais que ofereçam uma visão mais ampla e detalhada sobre esses textos fascinantes. Para começar, recomendo alguns livros que são excelentes pontos de partida. Os Evangelhos Apócrifos, uma introdução, oferece uma visão clara sobre esses textos não canônicos. O Codex Vaticanus. Sua história e significado é essencial para entender a importância de um dos manuscritos mais reverenciados. Além disso, a história dos arquivos secretos do Vaticano esclarece a origem e o propósito desses documentos mantidos em sigilo. Ao analisar essas informações, é crucial adotar uma perspectiva crítica. Pergunte-se constantemente sobre a autenticidade dos textos, as razões pelas quais foram excluídos da Bíblia canônica e como as diferentes interpretações podem impactar a fé e a doutrina cristã. Lembre-se de que, embora muitos desses textos ofereçam percepções valiosas, é indispensável distinguir entre fato e ficção, opinião e evidência. A análise crítica é um farol que nos guia para navegar pelas águas turvas da história e teologia. Nem toda informação encontrada nesses manuscritos pode ser tomada ao pé da letra. A interpretação informada e balanceada é essencial para evitar conclusões precipitadas. Utilize fontes confiáveis e acadêmicas para embasar suas pesquisas. Estude com cuidado cada documento e não hesite em recorrer a especialistas reconhecidos na área para validar suas descobertas. O estudo equilibrado das revelações apresentadas é igualmente vital. Permita-se tempo para refletir sobre cada descoberta, considerando tanto seu contexto histórico quanto seus potenciais significados espirituais. Considere como essas novas informações podem enriquecer sua compreensão de Jesus e da fé cristã, equilibrando sempre a emoção da descoberta com a serenidade da contemplação. Em suma, que cada leitor e espectador se sinta motivado a explorar esses manuscritos e a envolver-se em um estudo profundo e contemplativo. Que as revelações contidas nesses textos inspirem não apenas curiosidade intelectual, mas também um desenvolvimento espiritual contínuo e significativo, e que juntos possamos desvelar os segredos escondidos do passado para iluminar o caminho de nossa fé no presente e no futuro. Num estudo contínuo dos manuscritos secretos do Vaticano, descobrimos insights que redefinem a compreensão de Jesus e de seus ensinamentos. Esses documentos não apenas enriquecem o que sabemos, mas também oferecem uma perspectiva mais profunda do contexto histórico e espiritual de sua época. Essas revelações têm implicações teológicas significativas. Elas desafiam algumas narrativas tradicionais e trazem à tona aspectos da vida de Jesus que podem ter sido desconhecidos até agora.
A reavaliação dessas informações pode transformar nossa prática religiosa contemporânea. Ao entender melhor o que Jesus ensinou e como viveu, podemos encontrar novas maneiras de aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, tornando nossa fé mais vibrante e autêntica. Os manuscritos também têm grande relevância histórica e espiritual. Historicamente, eles nos conectam diretamente ao passado, oferecendo um vislumbre das primeiras comunidades cristãs e de como elas interpretavam os ensinamentos de Jesus. Espiritualmente, eles nos convidam a uma jornada de descoberta e reflexão, instigando um desejo de aprofundar nossa fé e de entender mais plenamente a vida e mensagem de Jesus. Em última análise, esses documentos nos lembram que a busca pelo conhecimento divino é contínua. Cada revelação é uma oportunidade de crescer e de nos aproximar mais dos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Ao acolhermos essas novas compreensões, podemos inspirar uma prática religiosa mais rica e significativa, refletindo sobre como essas descobertas moldam nossa fé e vida espiritual. Que esses insights nos guiem em nossa jornada de fé e nos aproximem de uma vivência mais autêntica dos princípios cristãos. Os manuscritos secretos do Vaticano nos apresentam uma riqueza de conhecimento, mas para aproveitá-los ao máximo, é fundamental uma análise crítica e equilibrada desses documentos. Ao interpretar esses textos, devemos estar atentos aos riscos de interpretações errôneas ou tendenciosas, pois isso pode distorcer nossas conclusões. Histórias de sucesso na análise desses manuscritos ilustram a importância de metodologias corretas. Por exemplo, alguns estudiosos abordam esses textos com rigor acadêmico, cruzando informações de várias fontes e respeitando o contexto histórico e cultural. Estes métodos asseguram uma interpretação mais fiel e precisa. A confiabilidade das fontes e a rigorosidade nos estudos acadêmicos são cruciais. Ao examinar manuscritos tão antigos e preciosos, é necessário confiar em pesquisas bem conduzidas por especialistas respeitados. Fontes confiáveis nos garantem que as informações analisadas são autênticas e fundamentadas. Manter uma visão objetiva e fundamentada na fé envolve um equilíbrio delicado. Precisamos separar nossas crenças pessoais da análise crítica para evitar vieses. Isso não significa abandonar a fé, mas sim enriquecer nossa compreensão dela através do estudo minucioso e bem informado. Para os espectadores que desejam realizar suas próprias pesquisas, algumas recomendações são essenciais. Primeiro, procure fontes acadêmicas de renome. Segundo, estude diversos pontos de vista, comparando análises diferentes para formar uma opinião bem informada. E, por último, mantenha um ceticismo saudável, questionando e verificando as informações antes de aceitá-las como verdadeiras. Assim, aprofundamos nosso conhecimento com responsabilidade e discernimento. Vamos juntos mergulhar em uma discussão mais profunda? Sabemos que os manuscritos escondidos no Vaticano provocam inúmeras reflexões e questionamentos. Para que possamos explorar ainda mais essas revelações e compartilhar nossos insights, sugiro que vocês se juntem a fóruns de discussão e grupos de estudo dedicados ao tema. Lembre-se, compartilhar seus próprios achados pode iluminar o caminho de outros que estão na mesma jornada. A comunidade de apoio é essencial, especialmente quando investigamos aspectos tão complexos e instigantes da fé. Participar de grupos onde o respeito e o diálogo contínuo são valorizados pode proporcionar uma riqueza incomensurável de conhecimento e fé. Vamos manter essa troca ativa, sempre respeitosa, e fomentar um espaço onde todos nos sintamos seguros para expressar nossas incertezas, descobertas e percepções. Juntos, podemos construir um entendimento mais profundo e significativo sobre as verdades que os manuscritos revelam sobre Jesus. Compartilhe suas reflexões nos comentários e participe dessa conversa. Isso é vital para que continuemos aprendendo e crescendo juntos. Que tal? Nossa jornada de descoberta está apenas começando. A aplicar as revelações dos manuscritos secretos do Vaticano na nossa vida espiritual e cotidiana
tem um valor imenso. Imaginemos juntos, se os manuscritos mostram novas nuances dos ensinamentos de Jesus, somos convidados a refletir e integrar essas lições em nosso dia a dia, transformando nossa espiritualidade a partir de uma perspectiva enriquecida. Por exemplo, pensemos em um ensinamento específico que poderíamos desvendar. Talvez vislumbremos uma parábola inédita ou um novo detalhe sobre a forma como Jesus interagia com seus discípulos e seguidores. Aplicar essa visão renovada pode significar adotar uma forma mais profunda de empatia e inclusão nas nossas interações diárias, espelhando as atitudes de Jesus de uma forma que antes não tínhamos entendido totalmente. Ao compreendermos e vivermos essas revelações, nossa fé se torna mais vibrante e autêntica. Revelações dessas magnitudes nos levam a uma reflexão mais profunda sobre nossa prática de fé e como podemos moldar nossas atitudes de acordo com esses novos insights. Meditar sobre esses novos fragmentos de sabedoria pode nos ajudar a transformar momentos simples em ações significativas, refletindo uma compreensão mais completa dos ensinamentos de Jesus. Sugerimos então práticas espirituais para integrar esses ensinamentos na vida cotidiana. Pode ser através de uma leitura diária destes manuscritos, enquanto refletimos em como aplicá-los em nosso contexto contemporâneo. Práticas de meditação e oração também podem ser ajustadas para incorporar essas novas revelações, trazendo à tona uma consciência espiritual mais aguçada e conectada às raízes mais profundas da fé cristã. Encorajamos você a estar aberto para essas novidades, meditar sobre cada insight e permitir que eles moldem o seu caminho diário com maior compreensão e fé. Afinal de contas, a jornada espiritual é contínua e cada novo conhecimento pode ser uma luz, guiando-nos para uma prática de vida mais alinhada com os ensinamentos verdadeiros de Jesus. Ao concluirmos esta jornada fascinante pelos manuscritos secretos do Vaticano e suas revelações sobre Jesus, é impossível não nos maravilharmos com os insights profundos e os mistérios que ainda ecoam desses documentos. Estes manuscritos não são apenas pedaços de papel antigos. Eles são testemunhas silenciosas de uma época que continua a ressoar no coração do cristianismo. O mistério contínuo desses manuscritos é um lembrete constante de que há sempre mais a descobrir e a compreender sobre Jesus e sua mensagem. Cada fragmento de texto, cada linha escrita, oferece uma nova perspectiva que pode desafiar e enriquecer nossa fé. A importância desses documentos na nossa compreensão de Jesus vai muito além de qualquer análise histórica. Ela toca o âmago da nossa busca espiritual. Historicamente, esses manuscritos nos oferecem uma janela única para a vida e os ensinamentos de Jesus, muitas vezes obscurecidos pelos séculos de interpretação e dogma. Teologicamente, eles possuem o potencial de reconfigurar nossas crenças tradicionais, confrontando-nos com verdades que talvez tenhamos negligenciado. E na prática, essas revelações podem inspirar uma vivência de fé mais autêntica e enraizada. No Reflexões Bíblicas, temos uma série de vídeos que podem ajudá-lo a aprofundar ainda mais seu conhecimento. Clique em uma das opções que estão aparecendo aqui na sua tela e continue com seus estudos nos nossos vídeos. Siga nosso canal, curta esse vídeo e deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos criar juntos uma comunidade de estudos bíblicos. Esperamos você por aqui.